Ora viva pessoal, ora viva, eu sou bem-vindo ao canal, meu nome é Anilton Levi e hoje eu tenho um convidado especial, JP Pires. What's up? Tudo na desconto? Na paz de Deus. Eu venho diretamente de Terrafalho, eu venho ali na Palmarejo, zona onde ele vive, que é na cidade da praia. Ele que é rapper, ator e nessa conversa nós também sobre esse projeto e muito mais. Então isso fica ligado para também ser uma conversa muito interessante. Agora, quem que é JP Pires? JP Pires é mim. É um rapper residente em ali na Palmarejo. Nasci na Fogo, na verdade, em BMBB. Estou a fazer rap desde 2006 para lá. Participei num filme como ator principal, Sukuro, onde ele interpreta Giló, que é um personagem esquizofrénico, toxicodependente e outros problemas mentais. E me palestrando sobre depressão e autoestima. Ok. Começa então, quando começa as atividades artísticas, entra como rapper, mas antes de escrever o poema, contando como é que bem entra rap nesse meio. Então, tudo maioria de artistas, se você perguntas o que começa a ouvir rap, esta filme estou indo JJ e que outro rapaz e a mim não chega do bis, mas nunca me fazia nenhuma associação, nunca na minha cabeça a fazer tal cena. E se eu falando a fazer poemas. Um belo dia passa um brother na mim, fala num ritmo que eu falo, com aquela simpanha os poemas pode dar certo mesmo, faz ir dar certo, entende? Aquela foi rap, que aquele dá poesia num ritmo. E quando um angel quer fazer que dá certo, a mim bem vai fazer dar certo desde que ele tem a música ali. Então foi por mero acaso. Desde 2006 você nesse movimento de rap. Certo. E mora que botou o percurso de rap quando na altura do início com hoje. Esse é aquele me ou muda alguma coisa? Muda de coisa. Um vez público era preconceituoso para quem está fazendo rap. Yeah. E rappers era se campo de visão era mais limitado. Com o passar do tempo e rap entra na camada, entra na massa, pessoal mais grande capa aceita ou critica menos e rappers começam a virar mais rico liricamente, corre atrás de produção. Ti gosta de estar naquele patamar onde o rapaz vive disso. Está vive de rap. Na altura, quando o início, você olhava aquilo como possibilidade? Não estou rap como um passatempo cool. Yeah. Não estou estudava para fazer qualquer outra profissão. E que seja rapper, para morrer na altura que tinha como não pensava que isso seria uma profissão. Não estou 50 Cent, Eminem, e rapaz, não uma evolução monetária grande em relação a rap, mas nunca estou isso na Cabo Verde. Yeah. Nunca estou um avanço na produção e de rap, um investimento grande. E gosto no estado de ter um festival que é só de rap, que é só de hip hop em si, na verdade. Isso é um ganho para nós que está a fazer rap, né? Certo. E essa mudança é devido ao quê? É a mudança de pessoas que abrem suas mentes ou se mudam de freelance, que é mudança de próprio rapper que muda suas linhagens de fazer rap? Ou... É tudo dois. Público aquele mais adulto, eles abrem mente, eles começam a aceitar mais. Yeah. Ainda não tem preconceito em relação a rap. E rappers, eles começam a enriquecer tanto seus vocabulário como suas bagagem de conhecimento que eles insertam dentro de rap. Yeah. Então, malta, se eu te critica a mudança de rappers, que está mais underground, esta crítica que que, por exemplo, passa a ser mais comercial ou dá mais na vista, então eu te critica isso, mora que botou já tudo isso. Brother, faz uma cena, dá o experiente, siga a luta. A mim pode criticar, pode atacar para morrer. Hoje, anos atrás, não se lutava para alguém rap, para alguém fazer rap. Yeah. E gosto também tem X oposições de alguns alguém que te julgam que é cabeças, que é mentores. E te flama, não, mas o que pode ir fazer só para dinheiro, ou só para isso, ou só para aquilo.
quando nós não conquista aquele espaço e que os jovens gostam, conquista esse espaço de novo, você entende? Yeah. Nós estamos em constante evolução e rap ele tem um mercado gigante, aberto, então a mim que critica quem que está fazendo rap só para dinheiro, para morrer. Se ele está fazendo só para dinheiro, mas mesmo aquele dinheiro. Okay. E rap tem como dar no que retorno hoje em dia. Quem que quer seguir ideologia de fazer sem ganhar dinheiro, então fala bem que cobra ninguém nas shows. Não. Cabo Preto, né? Cabo Preto é uma marca também que lança. O que está por trás dessa frase? Cabo Verde é Cabo Verde. Yeah. Não tem algumas ilhas que não tem Buzituba, é verde. E não que nós falamos que o verde dar aquele nome devido a ser cor, não. Mas nós falamos naquele sentido de empanha aquele nome que já não tem e alterar e levar mais para o sentido de nossa cor de pele ou nossa raça, que é raça negra. Então Cabo Preto é mais isso. E no Brasil, para que situação samariada, essa coisa está preta. Então Cabo Preto, para falar Cabo Mariado, se manda falar nas X entrevistas, da falar Cabo Preto. E tem aquele duplo lá. E a hora que você fala de preto lá, você levou a racismo. O que você pensa daquele conceito ali? Preto é mais racistas hoje em dia. É que é vitimista. Qualquer pessoa de outra raça está jogando. Então não tem aquela tendência a sentir, mas a menosprezando. Não estou falando num sentido geral. É claro que tem pretos que já têm problema com isso. E não acha mais isso, o racismo no nosso meio, inclusive entre nós, tons mais claros ataca tons mais negros, tons mais negros ataca tons mais claros. Yeah. Então, até por uma questão de ego, alguém que ele é mais escuro que aquele outro, ele está sentindo mais puro. Yeah. E a mim está pensando, mundista, humanista, nós é tudo, você entende? Minha família é uma mistura de tudo, então para morar aqui, só para morar em Stalin tem que bem tomar conta só para aquele lado que é mais escuro, nós é tudo igual, você entende? E a mim não tem brancos na sangue, não tem pretos na sangue, então é tudo doce. Yeah. E qual que é o papel de um arte, moda rap, na combate ou na debate essas questões ali? Bom, rap é um dos poucos gêneros musical que tá, ou se não único, que te permitiu papiar abertamente sobre um certo tema e de própria forma. Yeah. Claro, tem que as técnicas que você usa, mas assim é boa, te dá boa opinião. Então o rap ele é um mecanismo de libertar pessoas mente. Pode ser usado para features mais ainda também. Yeah. Ele é um mecanismo de instruir e destruir. Especificamente mais usado para instruir nesse caso. Então o rap ele é um meio de comunicação para mim. E bom, nesse mundo, você está livre ou você faz preconceito de bom meio e autoavaliação para você saber que você deixa sair para a street? Bom, a minha maior rei da minha cabeça, man. Yeah. E a minha maior fã da minha cabeça. A mim está numa luta interna para que tudo o rap que eu faz, ou que sei, eu tenho que estar concorda com aquele 12.000. Pior que é bem na rua, para ter um propósito lá fora. Então, minhas temas gostam de investir temas mais a sério, inclusive no meu novo projeto. Não está fazendo ego trip cima de outros rappers também para morrer. Tem que ter isso. Yeah. Rappers têm que ter noção, mas nós não estamos ali para fazer rap e não tem noção de nosso espaço e qualquer coisa que está invade nossa liberdade, mas não pode cutucar também. Então, para mim é aquilo. E rap é o selvagem, talvez? Ou é conformado? Daí recebe, às vezes, não conflitos e, sobretudo, por música outono, causa algumas questões à volta, mas talvez nunca sabe se o princípio desse tema esteve na base disso. Ok, outono. Primeiro, outono é uma estação de ano onde que folhas está caindo de planta. Yeah. Está caindo daquele tronco de que se mãe. E tudo está caindo.
e de aquela fórmula que estou a dizer, rap é uma árvore e rappers é folhas. Yeah. Então, no sentido literal da palavra, ainda falamos uma tiga, um tempo, uma estação, que nesse caso foi aquela música que fazia algumas folhas cair. E a hora que uma folha está cair, que te reclama, no sentido literal, mas naquela analogia que faz algumas folhas reclama. Tá fica vivo e ainda te consegue reclamar. Né? Certo, então o outono ele é uma música ego trip, é uma música que faz com o intuito de mostrar o lado criativo naquele tipo de tema lá, o lado ostenta, para manter noção de minhas capacidades e também o lado revoltado para certas coisas que têm estado a acontecer, você entende? E a hora que você leva rap como forma de pagar renda e de sustenta, na Cabo Verde tem abertura para isso? É possível viver disso? Brother, já está alguém que está a viver disso, você entende? Mim, por exemplo, eu trabalho e eu foco sempre tudo na rap, para a gente tem anos que vive rap e gosta de viver dele. Não tem outros artistas que já vivem só exclusivamente de rap. Se for na Cabo Verde, que nós é mais pouco e artistas nem tudo que te consegue chegar aquele patamar de te viver dessa música, dessa forma de fazer arte. Certo. Não acredita que o esforço, mas já também um retorno. Quanto mais nos dedica, mais retorno também. É claro, tem pessoas com outras ocupações que podem bailar e tem pessoas que têm sua influência na rua, que têm seus contatos, como contatos é importante nisso, também. Para que tenham um retorno grande, tem que ir com as pessoas que estão no lugar certo. Então, de fato, também tem aquele parte de pessoas que conseguem viver dele. E aquela parte interessante para nós está fazendo ter uma certa competitividade entre nós que está pondo corre atrás daquilo. E falando nisso, a indústria musical no nosso ramo é injusto ou nem tanto? Você fala no sentido que as pessoas por trás da indústria... pessoas por trás e pessoas que às vezes têm talento faz que atrás no chance ou é só X nome que está no sistema que está em grandes festivais ou está não está aberto para todos? A mim não tem uma visão de festivais que é assim. Festival é uma coisa comercial. É uma coisa caridoso. Então, alguém que está por trás daquele festival, se vontade último é ganhar dinheiro. E primário também, ele quer ganhar dinheiro. Agora, no meio, é querer dar bons shows para o público. E botar dar bons shows para o público, para pessoas, usando pessoas que o público já conhece. Pessoas que têm mídia. É normal pessoas criticam, esse que convidam, esse que dá chance, esse que dá oportunidade e tal. Não tem entende que ele revolta lá, mas aquela coisa é uma coisa comercial. Ele quer trazer quem que já tem como trazer o público, mas o público trazer dinheiro. Como ele está pensando em promover ninguém lá assim. Certo. Simplesmente leva pessoas que estão promovidas e que tem um público, que para o público vai assistir show, pegar dinheiro, que ao mesmo tempo também acaba por promover ainda mais aquela pessoa. Certo. De mesma forma que tem duas opções. Nega, a boa botar esforço, botar corre atrás disso, botar fazer, para que chegue uma hora que é bem na boa. E também tem uma outra opção que não acha mesmo que é uma coisa caridoso, no meio, ou no meio de tudo aquele business ali, mas tudo festival, podia, engata falar de via, eu bebo um artista que se também teve um pouco de visibilidade e permitir ter um acesso a um show onde tem um público maior. Mas no SEMA tem artistas com boas músicas, mas que tem como de divulgar, então ele acaba para ficar no anonimato. No anonimato, exatamente. Tem um projeto que eu desisti de homem. Ele fala sobre o que é. Não sabe, mas nesse centro de depressão também tem autoestima. E falando para onde que vou dar início a essa palestra. A mim é depressivo na minha maneira de pensar. Então não tem
empatia forte. Então consigo rapidamente hoje pessoas com maneiras de pensar modo meu ou com pensamentos negativos se mantém hoje e se mantém no momento. Yeah. Então, repara-me, às vezes a mim também se alguém para desabafa e que alguém de forma, não de propósito, alguns, que está lá para mim. E outros de propósito que está lá para mim. Então, resta só alguém, que é mim mesmo. Mas até mesmo para um ser, para Deus, bom que tem que dar um passo. Nesse caso, se alguém está joelha, se alguém tem que fazer alguma coisa. Então, é naquele sentido. A hora que tudo bem, resta alguém e aquele alguém é bom. Então, quando existe daquele aí, se o cara existe dele, você começa a fazer, a dar passos que te levou para um patamar melhor. Lá, já, você tem mais margem de acertos. Basta você desistir de bom mesmo. E tudo tem a ver com também esperança, né? Uma esperança própria, Yeah. interna. Como a de nossa esperança é externa. Não espera para aquele alguém ali, não espera para aquele Deus. Yeah. Não espera para coisas acontecerem. E a hora que coisas acontecem de errado, não te sente mal. Coisas acontecem de direito, não te sente mal. E não quer culpa tudo, não quer culpa nós mesmos. Certo. Mas só que dentro daquele culpa tudo, chega uma hora que não te pensa, mas não sei, uma ficha está caindo, uma culpa é de nós. Yeah. Então não começa a pôr a culpa arriba a nós, que é aquele ponto único que não desiste. Então é aquele ponto lá que não quer chegar, você entende? Okay. Quando desiste de bom. Luta com a cabeça, guerra com ele, mas quando desiste. Se você fala de depressão foi considerada doença do século. Pois é que se para um digo que atualmente nesse teu jovem está suicida ou mostra indício e comportamento depressivo. Pois é que está na base disso. Brother, a coisa que a gente falou é, gosto de não ter mídia mais forte, não tem fofocas mais fortes, não tem estatísticas para mostrar. Mas aquilo é uma coisa que acontece desde o início. Você entende? Só gosto que facilmente me tem um amigo que ele é de São Nicolau ou ele é de Boa Vista e ele conhece alguém que mata a cabeça. Então ele está falando, então, cima aquele modo de terra branca ou cima aquele alguém lá de Chara, você entende? Então não te liga coisas mais rápido através de mídia, através de estudos que tem estado feito, está fazendo. Então, gosto, não tem mecanismos para contabilizar isso. Mas aquele problema já esteve lá de trás. É uma coisa, erroneamente, é chamada de doença do século. Então, é aquele mecanismo que é invenção do século. A Morebira contabiliza isso, mas a depressão é uma coisa milenar. E que mecanismo que você está falando ali é uma das causas para a depressão? Ou está falando de popularidade, de mídia e tudo, aquela exposição que pessoas têm, que se conta com que às vezes que até chega. Ok. Almeja o que é que tem pessoas que conseguem tudo o que eles queriam. Bom, você falou, pessoas falavam mais ou menos ali, contar partes. Mas hoje tu é alguém que se tablet na mão, telefone na mão, smartphone, está ligado com tudo e desconectar. Nunca te acredita, Mori, que alguém que está na palestra sobre depressão também usa isso. Me tem dois, então meio duplamente deprimido. Ponto que critica é, ok, pessoas pensam sempre numa depressão é coisa de rico. Mas um pobre no anonimato, sem telemóvel, também, sem um acesso à mídia, ele também é sujeito a isso. Então, a depressão é um vazio. É um vazio que está preenchendo, e toma espaço, o que está consumindo um todo, e a nós não está começando hoje a nossa cabeça como um câncer social. Então, não está fazendo aquela operação final que é suicídio. Agora, falando na mídia, na tecnologia, facilmente mídia pode fazer alguém subir ou acaba com ele. Rápido. Exato. Rápido. Mídia pode pôr alguém viciado na informações virtual e pode pôr alguém tão focado nas coisas que nem é real que a hora que alguém bem
encaram uma realidade, aquela coisa que acima tinha estado hoje. Então, que ela tem choques. Mas que esses choques, que esses traumas, que esses acontecimentos, só é individualmente que causa depressão. É uma difícil boa entrar na depressão. Então, os exemplos sempre de um amigo SOS, estava no Brasil quando vai da palestra sobre depressão e num de que chamar de vídeo, é dar um exemplo que eu uso sempre. Tem que sair de Cabo Verde para estrangeiro, vou pedir visto, experiente na tudo coisa, e num dia antes de o beijo negar o visto. Você perde vontade de comer, você perde vontade de sair na rua, você quer matar a cabeça, você quer matar alguém, você fica num estado sombrio. Que é a depressão. Para morrer, se aquele outro dia aquele alguém te chamou, bem toma o visto, já passa. Que é um dor. Depressão tem mais a ver com um sofrimento contínuo. Mais profundo, mais certo. Duradouro. E algo que acaba de dizer de bom e é bom que está sair daquele fundo de poço, assim, está fazendo. Certo. Bom que está conseguindo fazer. Certo. Para morrer hoje, psicólogos, palestrantes, médicos, clínicos, quem importa quem é, a ele só tem que ministrar ajuda, mas se bobo que tiver vontade de sair disso, você está sair, bravo. E mora que você ter a aceitação dessa palestra, não no que o tempo passar, como é que pessoas têm reagido? Tem sido top desde o Brasil, dentro de Santiago, tem recebido feedbacks super positivos. Credo, tem recebido mensagens, chamadas, mais convites. Não tem alguns já para não começar a fazer por aí. Não está falando não para morrer que alguém que está lá em algum fora ou em alguma ilha ou que chamam, ele está a contribuir para que aquela coisa aconteça. Associações, comunidades ali que está daquele apoio, esta também está a contribuir. Então tá, mas nós não está a fazer acontecer. Então essa X palestra para bem. Inclusive ele é só feito de forma de palestra, mas sim também em forma de música. Tem um projeto inteiro que toca na pontos depressivos. Ok. E o próximo projeto que também certo? Sim, chama Cabo Preto, que existe de Bomé. Ok. Então não pode esperar para quando agora? Que tem data ainda? Próximo ali também sai duas músicas e um deles é aquele tema principal do álbum que é Coexistir de Bomé. Okay. Que é aquela música onde que explica mal vezes nós é atores na sociedade, você entende? Não tá atua, não tá chega a casa, não tá toda aquela máscara ou não tá toda aquela maquiagem, ou dentro de casa, a nós é uma contente como não está, mas lá na rua não tá sentindo aquela pressão de pessoas. Então, naquela música não fala isso, não fala sobre suicídio também, que é aquele ponto final de depressão, que é aquele ponto que se puder evitar tudo alguém de chega, ainda faz. E é possível fazer isso? Certo, já acontece mais que um vez. Para mim, muito acredita. Se é bom amigo, buscando a depressão, buscando aquele fase fudido, e é bom, buscando que esse tipo de pensamento ele ia me encarar conta. Imagina eu comete aquele ato. Vou ter meio culpado. Parte de mim está morre junto com o bom. Yeah. Então ninguém quer morrer. Então naquela música para onde fala, quando existe de bom mesmo, se não já matam. Então nós é culpado de morte de pessoas por suicídio sem não fazer nada. Ou o fato de nunca fazer nada está tornando um culpado. Às vezes não está culpado, mas parte de nós está morre junto com ele. Por exemplo, às vezes aquele alguém que está com depressão e que quer fazer nada, às vezes ele quer só você sentar para ouvir. É isso. Mas às vezes nunca está lá naquele momento. Certo. Ou às vezes não está lá, mas para aquela ideia de que sabe que é que não está falando. Esse comportamento está afastando dele, talvez. Sim, você entende? E talvez nunca está lá para ele. Aquele medo de que sabe que é que não está falando pode afastar dele. Isso. Você entende? Então não tem que tomar cuidado com a pessoa, não tem que prestar atenção. Depressão tem uma linguagem corporal, tem uma linguagem que te dá para notar uma pessoa está passa por fases difíceis de vida. E usa a mídia. Você pode acompanhar pessoas no Facebook, nesses posts,
Você pode, naquela mensagem que você fala com ele, você pergunta-lhe uma questão. Exatamente. Deseja-lhe um bom dia, você entende? Dê-lhe um power. Teve um momento um pouco estranho de madrugada, que alguém manda mensagem para ajudar se minha que está com depressão, ok? Começa a falar com aquela menina e aquela menina estava no ponto de fazer automutilação, de racha corpo. E quando junta alguém lá, ele flama já está direto de dia para noite e tenta mostrar. Então, o caminho tem gosto de chamar, eu sou direto, né? Falei, não, você me está direto, me está aberto. E ele falou, olha que me som do chamou. Você entende? Lá uma ideia errada que não tem sobre depressão. Brother, é uma difícil você entrar na depressão, ou imagina sair dele. É impossível você sair de depressão numa semana, num dia, num mês. Às vezes não estou confundindo depressão com dependência. Sim, você entende? Às vezes, aquele alguém me esteve alguém que depende dele, no caso, ou esse me esteve só um companheiro. Uma amizade com amor tudo é dependência. É ligado, você entende? Você depende, querendo ou não, de afeto, de tudo que pode ser nem que é dependência financeira. Certo. E, por exemplo, não acredita que pessoas estão confundindo aquela coisa que você fala, dor com sofrimento. Uma pessoa está confundindo aquela coisa. Não está triste hoje, não está com depressão. Não, man. Tristeza e depressão, ele é um ponto que te caracteriza alguém com depressão, mas ele isoladamente não, às vezes você me esteve a sair para descontrair, às vezes você me esteve ficava na casa, às vezes você me esteve a namorar, às vezes você me esteve a viajar, às vezes você me esteve a dinheiro na bolsa, tem alguém fobado, está uma crise de ansiedade gigante. Por exemplo, não está naquela conversa, ele se me acabou um sumo. Não está frustrado, boca ia secando. É isso, pessoal. Não está com depressão. Tranquilo. Sim, mas não está com depressão. Tem necessidades, mas não tem depressão. Tem isso. É necessário mudar de rotina. Te obedece para ser aquele meio para nunca frustrar com nós. Pessoal, que ele foi cheio de pires com nós. Certamente também tem mais dias de conversa e te passa ali para o programa mais vezes para trazer esse conteúdo, essas ideias. JP, tem alguma coisa que você quer falar ali que não perguntou? Quando existe de bom. Ok, e boa também, acabou de existir de bom, ok? Nem bom. Obrigado, man. É nóis.